Apocalipse, certo? E então, antes da gente começar a fazer a nossa oração para a gente começar, eu queria só deixar algumas coisas claras. Primeiro de que tudo, a maioria daqui me conhece, mas só para ressaltar, eu não sou teólogo, nem perto disso, certo? Não, muito menos pastor, não tenho nenhuma formação acadêmica ou de ensino superior na área de teologia, minha área de formação é totalmente diferente, certo? Eu sou só apenas, nada mais que isso, alguém que sempre gostou do assunto, que sempre teve o interesse, e que estava à disposição. Então eu olhei para o Papai do Céu e falei: Papai do Céu, eu estou aqui, sou todo errado, sou todo bagunçado, mas se o senhor quiser usar esse errado e esse bagunçado, está à disposição e pode usar. Então a gente só é alguém que está disponível, certo? Então vocês vão desculpando aí se a gente falar alguma coisa e depois se retratar, ou então se houver alguma pergunta e a gente não conseguir responder agora, a gente vai buscar, mas dentro das nossas limitações aí a gente vai tentar fazer o nosso melhor, tá certo? Então vamos fazer vamos fazer uma oração para poder a gente começar aqui o nosso estudo, tá bom? Então vamos lá, fechar o olho. Querido Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana começou ontem. E que privilégio a gente estar aqui hoje à noite para estudar um pouco mais da Tua palavra. Senhor, se não fosse pelo Teu amor, se não fosse pela Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos sequer acesso a esse conteúdo que nós vamos começar a estudar hoje. Então, se o Senhor deixou o Apocalipse para nós, é uma prova do teu amor, é uma prova do teu cuidado, uma prova do teu carinho. Aqui existem alguns filhos, todos pecadores, todos falhos, todos com suas limitações, mas entregamos a nossa mente, o nosso coração falho e limitado aos teus pés. Que o Senhor nos use, que o Senhor abra a nossa mente e que nós possamos entender a mensagem que o Senhor deixou para nós através do livro do Apocalipse. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Deixa eu ver aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela aí? Faz assim com a mão, pelo menos, ó, se tiver. Tá vendo aí, Marquinhos? Sim, tá vendo? Estão vendo aí, né? Vou botar a tela cheia aqui. Mas vocês estão vendo eu ou eu tô vendo o slidezinho aqui? Dá pra ver os dois. Os dois. Dá para ver os dois, né? Beleza. Então, o nosso estudo hoje, o nosso objetivo hoje é estudar uma introdução ao Apocalipse, certo? Então, primeiro de que tudo, Apocalipse, a gente vai falar para que é, mas eu vou começar falando para que não é, certo? Primeiro, Apocalipse não é para ter medo, certo? Segundo, Apocalipse não é para estar apontando o dedo para o coleguinha que acredita diferente, certo? Terceiro, Apocalipse não é para estar causando confusão e desavença na casa e na janta de ninguém, certo? Quarto, Apocalipse não é para entrar em contendas e discussões com pessoas que pensam diferente, certo? E daí em diante vocês já sabem e vão tirando as próprias conclusões. Apocalipse é uma mensagem de Deus para nós, que com o tempo ela foi desvendada ou está sendo cada vez mais desvendada, certo? E serve único e exclusivamente para embasar a nossa fé, tá bom? Então, caso alguém acredita diferente da gente, acredita diferente do que a gente vem apresentar aqui hoje, ou vem aprender, essa pessoa tem que ser tratada com amor. Apocalipse não serve para ferir nem para agredir ninguém, serve para embasar a nossa fé, certo? Então, eu gostaria de pedir extrema atenção em todos os estudos que a gente vai ter daqui para frente, porque Apocalipse não é um tema difícil, mas também não é um tema fácil, é um tema que requer atenção, certo? Então, se tem telefone, bota no do Not Disturb aí, se tem criança, prende no quarto, faz alguma coisa, para que a sua mente, a sua cabeça esteja 100% focado aqui. A gente vai tentar não tomar muito tempo, serão estudos curtos e objetivos, então anota, vai estar sendo gravado, estuda, anota pergunta,
porque vai ser de grande valia para a gente aprender um pouco mais a ler e entender esse estudo do Apocalipse, certo? Então, o objetivo do nosso estudo hoje é, primeiramente, compreender o contexto histórico e autoria do livro, certo? Depois, identificar como o livro do Apocalipse está estruturado e depois entender quem acredita em quê, certo? Então, muitas vezes a gente conversa com amigos nossos de outras denominações, de outras religiões, que acreditam de uma forma diferente da gente. Então, hoje a gente vai entender quais são esses vieses que existem no Apocalipse, de onde foi que eles surgiram e por que a gente acredita da forma que a gente acredita e por que eles acreditam da forma que eles acreditam, certo? E no final, a gente vai dar uma explanada no Apocalipse, capítulo 1, que é o capítulo de introdução desse livro, tá bom? Então, para a gente começar aqui, o Apocalipse ele foi escrito por João, certo? João escreveu o Apocalipse quando estava exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu. No final do primeiro século, o Império Romano estava perseguindo os cristãos. O imperador Domiciano ordenou a perseguição porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador como Deus. João, já idoso, foi preso por pegar o evangelho e levado a Patmos, certo? Então, esse João que escreveu o Apocalipse é o mesmo João que foi discípulo de Cristo, é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, foi o mesmo João que escreveu o Apocalipse, certo? Então, qual era o contexto? Logo após a morte de Jesus, houve um rebuliço, uma rebelião muito grande, e mais ou menos aí os 100 anos, os 300 anos que sucederam a morte de Cristo, houve uma perseguição muito forte com os cristãos. Então, 100, mais ou menos 90 a 100 anos depois da morte de Cristo, certo? João, pelo fato de ser um dos mais pregadores e propagadores do Evangelho, foi perseguido pelo imperador Domiciano e foi preso em Patmos. Então, foi nesse contexto, preso lá em Patmos, que João escreveu o livro do Apocalipse, certo? Foi escrito aproximadamente por volta do ano 95 a 96 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano, certo? E como eu já falei, o mesmo João que escreveu o Apocalipse foi o João que também escreveu o Evangelho de João. Ellen White, eu acredito, não sei se todo mundo que está aqui é adventista, mas caso alguém não seja adventista, Ellen White ela é uma pessoa que nós acreditamos dentro da nossa igreja e foi uma profetisa iluminada por Deus que nos ajuda a ter esclarecimento maior sobre as escrituras. Ponto. Ellen White não é nada mais do que isso, certo? Ellen White não é uma divindade, não é alguém que a gente faz petição, não é alguém que a gente ora, não. Ellen White foi uma pessoa inspirada por Deus, considerada por nós uma profetisa e recebeu orientações divinas para nos ajudar a entender melhor o contexto bíblico, certo? E Ellen White ela escreveu algumas coisas sobre o Apocalipse. E eu trouxe aqui 3 pontos principais que Ellen White escreveu para nós sobre o Apocalipse, certo? Então, primeiro que tudo, ela escreveu assim, ó, a necessidade de um estudo muito mais diligente da palavra de Deus, especialmente devem a Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história da nossa obra. Segundo parágrafo, quando o livro de Daniel for compreendido, os fiéis terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Receberão tal vigor da parte do Senhor que serão fortalecidos para passar por todos os perigos dos últimos dias. Parênteses, por que é que ela fala de Daniel aqui? Daniel ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Todo o pontapé inicial que o contexto escatológico, ou seja, que o contexto profético tem dentro da Bíblia, surge em Daniel. Daniel ele foi o pontapé inicial para o período profético, e as coisas que Daniel começou a revelar lá atrás
João finaliza, dá continuidade e explica no Apocalipse, certo? Por isso que durante esse estudo vocês vão ver muitas vezes a gente fazendo comparativos e paralelos entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, porque eles andam juntos. Daniel foi o pontapé inicial, depois de vários e vários anos, João chegou e terminou de escrever o que Daniel lá atrás tinha começado. Por isso que eles se completam. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, certo? Então, quando Ellen White fala assim, ó, quando o livro de Daniel a gente pode estender também para o Apocalipse, ou seja, quando o contexto profético for compreendido, os fiéis terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Receberão tal vigor da parte do Senhor que serão fortalecidos para passar todos os perigos dos últimos dias. Ou seja, o que é que Ellen White está falando aqui para a gente? Quer reavivamento? Quer reforma? Profecia. Quer que o pessoal tanto fala hoje em dia, né? Quer sentir o fogo de novo, quer reaver sua fé, quer aumentar sua fé, estuda a profecia, porque ela vai te fazer de forma lógica, de forma racional, vai te dar embasamento para a sua fé. Certo? É basicamente isso que Ellen White está escrevendo. E por último, aqui embaixo, ela o tempo em que vivemos exige que despertemos e investiguemos as Escrituras como nunca antes. Precisamos estudar diligentemente o livro de Daniel e Apocalipse, e não apenas lê-los, mas compreendê-los. Então, Ellen White, eu trouxe 3 textos, mas existem outros, e Ellen White ela bate muito forte, falando que Daniel e Apocalipse devem ser os 2 principais livros, devem ser os 2 principais assuntos de estudo da nossa igreja não placa, mas nossa igreja eu, para os últimos dias. Porque o Apocalipse e o Daniel, ele me dá munição para me defender diante do erro. Quando eu bato o olho no erro, Apocalipse e Daniel, ele me dá argumentação, ele me dá munição para identificar o erro de forma assertiva em Deus, certo? Mais uma vez eu repito, nós não temos o papel de juízes, nós não podemos julgar, nós não podemos apontar, mas nós podemos impedir que coisas erradas, ideologias erradas entrem na nossa casa, e quem vai nos dar esse embasamento para decifrar o que é certo e o que é errado é Daniel e Apocalipse. Outros assuntos também são importantes, com certeza. Então, saúde é extremamente importante, porque se minha saúde não estiver boa, eu não vou conseguir entender o que eu estudo bem. Meu físico tem que estar bem, porque se o físico estiver bem, a mente está bem, aí eu entendo bem. Relacionamento está bem, que não adianta ser um craque em Apocalipse e minha casa está desmoronando. Mas, nos tempos finais, quanto mais a gente caminha para o final desse mundo, Apocalipse e Daniel são cada vez mais necessários. E aqui a gente entra no propósito do livro do Apocalipse. Para que foi que o Apocalipse foi criado, foi deixado para a gente? O nome Apocalipse vem do grego, Apocalipse, mesma coisa aqui, só muda a escrita, né? Que significa revelação. E essa palavra, revelação, é uma palavra que eu queria abrir um parênteses em torno dela, porque é uma palavra que está sendo muito utilizada hoje, principalmente no meio evangélico. Hoje em dia fala-se muito em revelação. Porque Deus me revelou. Porque Deus me falou. Então, vê só. Apocalipse, um dos livros talvez mais importantes da Bíblia para o nosso tempo, recebeu o nome de revelação, certo? Então, você que bate no peito e fala assim, Deus me revelou uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o contexto, será que eu não estou superestimando a minha capacidade diante de Deus, quando eu bato no peito e falo assim, Deus me revelou que... Deus me revelou, quando a revelação foi deixada para João numa situação como aquela, num livro como esse. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala que é revelação e o que não é. A revelação de Cristo ela foi entregue, ela nos é entregue hoje. Quando eu falo que o Apocalipse ele está sendo entregue, é porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo um pouquinho mais e mais a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Então, bastante cuidado quando escutar essas palavras serem atiradas de qualquer forma por aí, certo? Porque Revelação é o livro da Bíblia, um dos principais livros que Deus deixou para os nossos dias, tá bom? E esse livro ele foi escrito para
Ponto 1, revelar o futuro e os planos de Deus para a humanidade, certo? Primeira funcionalidade do livro do Apocalipse. Segunda funcionalidade, mostrar a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, certo? Se o Apocalipse não tivesse sido deixado para a gente não teria ciência e noção desse conflito cósmico, desse combate que está havendo nesse exato momento, onde o objetivo é conquistar a minha alma e a sua. Se não fosse o Apocalipse, a gente não teria ciência disso, certo? Fortalecer a fé dos cristãos em meio à perseguição, ou seja, Deus é um pai cuidadoso e amoroso. Deus ele não soltou a gente no meio da bagaceira lá e falou se vira. Deus, o contexto nos levou à situação que a gente vive hoje, porém Deus como um pai de amor, um pai de cuidado, ele nos entrega o livro do Apocalipse, o livro do Daniel, para a gente se armar contra os enganos que acontecem hoje, certo? E ele também serve para apontar para a vitória final de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Então, lá em Apocalipse 1, capítulo 1, João ele já começa falando assim, ó, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, João ele já começa explicando o que é o Apocalipse no primeiro versículo do primeiro capítulo, tá bom? Essa parte aqui, principais formas de interpretação, é a parte mais importante da noite, é o que eu mais quero que vocês entendam, por isso eu vou deixar ela para daqui a pouco. Eu vou vir aqui para a divisão, certo? Deixa eu organizar aqui. Pronto. Então, assim, ó, o livro do Apocalipse ele é basicamente dividido em três partes. Conforme o próprio Jesus explicou na visão que ele deu para João, ele começa falando assim, ó, lá em Apocalipse 1, 19, ele diz: escreve, pois, as coisas que viste, parte 1, as coisas que são, parte 2, e as que hão de acontecer depois desta, parte 3. É a forma que o livro do Apocalipse é dividido, três partes, certo? As coisas que viste, elas estão descritas no capítulo 1. Ou seja, no capítulo 1 do Apocalipse, a gente vai ver um resumo daqui a pouco. Jesus ele já dá um parâmetro geral para João, certo? E foi a visão o início da visão que João teve. As coisas que são, a gente vai abordar melhor no capítulo 2 e no capítulo 3, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a gente vai entender o que significa. E as coisas que hão de acontecer, que é do capítulo 4 ao 22, que são as profecias sobre o futuro da igreja e do mundo. Então, assim, ó, os principais temas que a gente vai ver no Apocalipse são esses daqui, ó. A gente vai ver os 7 selos, a gente vai ver as 7 trombetas, o grande conflito entre o bem e o mal, as 7 últimas pragas e a queda da Babilônia, e a segunda vinda de Cristo e o milênio, o novo céu e a nova terra, certo? Esse é o caminho que o livro do Apocalipse percorre, tá bom? Então, basicamente, o livro do Apocalipse, ele é um livro que fala sobre coisas que já aconteceram, fala coisas que estão acontecendo e fala coisas que vão acontecer. Muitas vezes existe um paralelo entre esses temas. Então, o mesmo tema, ele tem uma aplicabilidade passada e ele tem uma aplicabilidade presente, certo? Ou até futura, tá bom? Então, basicamente, esse é o caminho que a gente vai percorrer pelo livro do Apocalipse. E aqui também são outros subtópicos que a gente também vai percorrer dentro do livro do Apocalipse. Fala rápido aqui para vocês, que é Jesus Cristo como o centro do livro do Apocalipse. Ele é representado como o Cordeiro de Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande conflito entre o bem e o mal. Satanás luta contra o povo de Deus, mas será derrotado. A igreja e sua missão. Deus tem um povo fiel que prega o evangelho eterno ao mundo. A volta de Cristo e o juízo final. Jesus voltará para buscar os fiéis e destruir pecado, novo céu, nova terra. Deus restaurará todas as coisas e viverá com o seu povo para sempre. Aqui o paralelo que existe entre
Daniel e Apocalipse, que Daniel, como eu já falei para vocês, Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, pois é onde as revelações proféticas são iniciadas e posteriormente são explicadas em Apocalipse. Daniel também tem um cunho historicista, e guarda essa palavrinha aí que ela é fundamental para a gente entender onde que a nossa igreja adventista entra no contexto de interpretação do Apocalipse, certo? Então, eu quero vir para cá principais formas de interpretação do Apocalipse. Essa aqui é o principal ponto, o principal assunto que eu preciso que você aprenda essa noite, certo? Se você esquecer tudo o que eu falei até agora, eu preciso que você anotar só observação. Isso aqui, esse material eu vou disponibilizar, então não precisa anotar tudo. Mas eu preciso que você entenda bem essa divisão aqui, certo? Por que é que nós acreditamos da forma que a gente acredita e outros amigos de outras igrejas, outras denominações, acreditam da forma que eles acreditam, certo? Eu estou no quadro, vocês estão vendo aí? Estão vendo aí, né? Sim. Isso, agora tá melhor. É. Se conseguir expandir esse primeiro quadro um pouquinho mais. Não, eu vou vou puxar um zoom nele, só queria confirmar se vocês estão vendo. Eu vou puxar um zoom dele. Uhum. A gente vai começar aqui pelo dispensacionalismo, vai começar de baixo para cima aqui, certo? O dispensacionalismo, juntamente com o preterismo e futurismo, eles são a base do que os nossos amigos evangélicos de outras denominações, praticamente quase que 100% das denominações evangélicas, acreditam dessa forma, certo? Mais uma vez, reforço que a gente aqui não está apontando dedos, a gente aqui não está fazendo julgamentos. Tudo isso aqui não é Bíblia, isso aqui é história, certo? Então, eles acreditam dessa forma, a grande maioria, acredito eu, de forma sincera, de coração aberto, acreditam assim, e a gente vai entender o porquê eles acreditam assim e quando tudo começou, certo? O dispensacionalismo, ele é uma teologia que divide a história da humanidade em diferentes períodos de dispensações, no quais Deus se relaciona de diferentes formas com a humanidade. Ela é a base do futurismo, que a gente vai ver o que é, ensinando que a maior parte das profecias do Apocalipse ainda não se cumpriu e que haverá um arrebatamento secreto, seguido de um período de 7 anos de tribulação antes da volta de Cristo. Nossos amigos evangélicos de basicamente 99,9% das religiões acreditam dessa forma, certo? Eu trouxe um quadrinho aqui. Então, esse quadro, vocês estão vendo bem aí, né? Esse dá para ver bem, dá para ver Marquinhos aí? Esse quadro, ele é o quadro do dispensacionalismo, certo? No dispensacionalismo, eles acreditam que a história do mundo ela é dividida em 7 partes, certo? Desde já adianto, quando vocês escutarem alguém falando assim, mas a gente não vive mais o tempo da lei, a gente vive o tempo da graça. A lei de Moisés passou, a gente não vive mais ela, a gente vive o tempo da graça. Todos esses argumentos, toda essa ideologia, essa forma de pensar, são frutos daqui, do dispensacionalismo, certo? Tudo isso, ele surgiu aqui, no dispensacionalismo, certo? Então, o dispensacionalismo, ele divide a história do mundo em 7 tópicos. O primeiro tópico é o período da inocência, que vai de Adão e Eva no Éden. A característica principal é que Deus se revela e se relaciona diretamente com o homem. O segundo é o período da consciência, ou seja, que é depois do pecado até o dilúvio, onde o homem vive pela consciência moral, certo? O terceiro período é o período após o dilúvio até Babel, onde Deus permite que os homens governem em si mesmos, certo? O quarto período é o período da promessa, que a gente escuta muito falar isso também, que vai de Abraão até Moisés, e Deus faz uma aliança com Abraão e sua descendência, certo? O quinto período é o período da lei, que vai lá de Moisés até Jesus, por isso e o povo vive sobre a lei mosaica,
O sexto período vai de Jesus até o arrebatamento. Por isso que eles falam que o período da lei passou e por isso não é mais necessário que a gente cumpra a lei, por causa dessa teoria dispensacionalista que fala, certo? E nesse período fala que a salvação pela graça, a salvação é somente pela graça em Cristo, o que não está errado, está correto. Depois eles acreditam no reino milenar, que após a segunda vinda de Cristo, Jesus reinará literalmente por 1000 anos na Terra. A gente não, o objetivo aqui não é a gente aprofundar no que eles acreditam, é entender o que eles acreditam, como surgiu e aonde é que a gente está posicionado. Então, segundo os nossos amigos protestantes, no geral, dispensacionalistas, a gente está posicionado aqui, ó. Oi? Cadê? Então, a gente está posicionado aqui, ó, nesse período, certo? Segundo eles, daqui para cima já passou, tudo isso aqui já passou, a gente está posicionado nesse período aqui, aguardando a vinda de Cristo. E eles acreditam que será um arrebatamento secreto, por isso que o arrebatamento aqui está entre aspas, e logo após o arrebatamento secreto vai vir uma sucessão de fatos, juntamente com o reino milenar, que vai ser um período de 1000 anos, onde o reino vai ser aqui na Terra, para lá, a forma que eles acreditam, certo? O dispensacionalismo, ele serve para o futurismo. O futurismo, ele fala o seguinte, ó, o futurista ensina que a maior parte das profecias do Apocalipse ainda não aconteceu e será cumprida no futuro, especialmente nos últimos 7 anos da história da Terra. Ele separa a profecia das 70 semanas de Daniel 9, colocando a última semana, 7 anos, como um período de tribulação futura, antes da volta de Cristo. Características do futurismo. Acredita que a maioria das profecias se cumprirá após o arrebatamento secreto. Enfatiza o papel de um anticristo futuro que governará o mundo por 7 anos. Interpreta grande parte do livro de forma literal e não simbólica. E quem segue o futurismo? Evangélicos, pentecostais e neopentecostais. A maioria dos evangélicos do mundo hoje segue o futurismo. Igrejas como Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, e lá, basicamente 99% das igrejas evangélicas hoje, elas acreditam na linha do futurismo, certo? Preterismo. O preterismo, ele fala que maior parte das profecias do Apocalipse, como o próprio nome na fala, preterismo, pretérito, passado, eles falam que a maior parte das profecias do Apocalipse já se cumpriu no passado, especialmente nos primeiros séculos do cristianismo. Ele interpreta os eventos descritos como referindo-se à perseguição dos cristãos pelo Império Romano e à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. No preterismo, enfatiza-se o contexto histórico do primeiro século, vê o Apocalipse como um livro simbólico, não necessariamente profético para o futuro, diz que a maioria das profecias já aconteceu, especialmente nos primeiros séculos do cristianismo, e quem segue o preterismo, basicamente, são a Igreja Católica, essa é a postura que eles adotam do Apocalipse, a postura preterista, certo? E eles têm a interpretação preterista promovida por Luís Alcazar, um jesuíta do século XVII, como resposta à reforma protestante. Outras igrejas protestantes tradicionais, alguns ramos do luteranismo, anglicanismo, também adotam o preterismo parcial. Então, a gente aqui tem 3 formas de interpretar o Apocalipse. Primeira forma, preterismo, ou seja, tudo já aconteceu no passado. Quem adota essa postura é a Igreja Católica, principalmente, certo? Segunda forma é o futurismo, ou seja, tudo que está escrito no Apocalipse vai acontecer nos últimos 7 anos literais da história da Terra, certo? O futurismo, ele deu embasamento para o dispensacionalismo, que é onde estão inseridas aquelas crenças de arrebatamento secreto, dentre outras coisas, certo? E aqui a gente tem um terceiro ponto, que é onde nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Antes de começar no historicismo, eu queria deixar bem claro o seguinte: não foram os adventistas do sétimo dia que criaram o historicismo, que é a via de estudo apocalíptico que a gente acredita.
o historicismo ele existe desde o tempo dos reformadores. Então, homens como Martinho Lutero, Calvino, John Hus, Wesley, todos eles acreditavam no historicismo. Então, quando a Reforma Protestante começou, mais ou menos no ano de 1500, eles começaram a atacar a Igreja Católica com uma visão historicista do Apocalipse, certo? E a Igreja ela ficou tão ferida que ela teve que revidar. A Igreja Católica ela não podia deixar dessa forma. Daí, então, a própria Igreja Católica, através de dois padres jesuítas, criaram o preterismo, o futurismo e, mais tarde, o dispensacionalismo. Então, ou seja, eu quero que vocês entendam bem isso. Hoje, a via de estudo apocalíptica, que a maioria dos nossos amigos protestantes acreditam, ela foi criada como uma resposta da igreja estar sendo agredida pelo historicismo. Então, hoje, os nossos amigos protestantes, eles acreditam numa doutrina que surgiu dentro da própria igreja católica, que antes era agredida com o livro do Apocalipse pela visão historicista, certo? Então, isso não é crença, isso não é coisa de igreja adventista, isso é história. Tudo que a gente estudou aqui foi fato histórico. Tudo isso aconteceu. Você pode acreditar ou não, você pode ser evangélico, batista, adventista, de qualquer religião. Isso aqui é fato histórico, isso aqui aconteceu, certo? Então, o protestantismo ele começou tendo uma visão historicista do Apocalipse, que é o que a gente vai estudar a partir de hoje. Todavia, porém, como uma forma de defesa da Igreja Católica, criou-se o preterismo e o futurismo, duas crenças, uma falava que tudo já passou e outra falava que tudo ia acontecer num futuro totalmente distante, para se defender, e alguns anos depois os nossos amigos protestantes engoliram essa forma de pensar, e hoje, apesar de nós não termos criado nada, porque a Igreja Adventista a gente não criou nada disso, a Igreja Adventista, quando se trata de placa de igreja em si, é uma das poucas, talvez a única, que se posiciona dessa forma, certo? Que se posiciona nesse contexto, junto com algumas pouquíssimas outras pessoas, denominações de menor expressão do que a nossa, que se posicionam aqui. Então, é basicamente, hoje, a Igreja Adventista, repito, não criou nada, apenas defende essa ideologia contra tudo e todos. Hoje é basicamente o adventista, a ideologia adventista, pela qual nós adotamos a via historicista contra tudo e todos. Então, se você olha para o protestante, ele está contra você porque ele acredita contra, eu falo não no sentido de inimigo, mas no sentido de acreditar diferente. Quando você olha para o protestante, ele tem uma visão futurista, ou seja, totalmente oposta ao que a gente acredita. Quando você olha para o católico, ele tem uma visão preterista, ou seja, totalmente oposto àquilo que a gente acredita. Então, hoje, basicamente, nós adventistas do sétimo dia estamos ilhados acreditando dessa forma, certo? E o historicismo, que é a nossa visão, ele fala o seguinte, ó, o historicismo ele ensina que as profecias do Apocalipse se cumprem de forma progressiva ao longo da história da humanidade, desde os tempos bíblicos até a volta de Jesus. Ele vê o Apocalipse como um mapa profético da história do cristianismo, incluindo a perseguição da igreja, a reforma protestante, a ascensão e a queda de impérios e os eventos finais da segunda vinda de Cristo. As principais características do historicismo são ver as profecias se cumprindo ao longo dos séculos e não apenas no passado ou no futuro, identifica Roma papal como o sistema da besta e Babilônia como religiões falsas que se afastam da verdade bíblica, enfatiza o papel do juiz investigativo e a necessidade de se preparar para a volta de Jesus. Quem segue o historicismo hoje, o sétimo dia, certo? Que hoje é a principal, a placa de igreja de maior expressão hoje, que defende o historicismo, somos nós. Protestantes e reformadores, então, por exemplo, igrejas de menor expressão. Na verdade, não, os protestantes e reformadores, está escrito aqui no texto, porque os protestantes e os reformadores, como Lutero, Calvino, Wesley e outros reformadores, também acreditavam nessa visão, certo? E algumas igrejas evangélicas tradicionais, só que de bem menores expressões, ainda acreditam dessa forma, certo? Então, hoje, essa noite, já se passaram 40 minutos,
Esse é o principal ponto que eu preciso que você entenda para poder a gente continuar o Apocalipse. Nós, adventistas, estamos ilhados, certo? Com a nossa forma de pensar sobre o Apocalipse, sobre a visão historicista do Apocalipse. Ninguém, nenhuma outra religião de maior expressão acredita da forma que nós acreditamos. Então, de duas, uma. Ou o mundo todo está certo e a gente está errado, é uma possibilidade, ou nós temos uma grande responsabilidade de alertar pessoas quanto a esse erro, quanto a esse engano, certo? Mais uma vez, até coloquei aqui que a visão historicista identifica Roma papal como o sistema da besta e Babilônia como religiões falsas que afastaram da verdade bíblica. Nós não estamos agredindo pessoas. Nosso objetivo não é atacar pessoas. Se você é um católico fervoroso e tem fé e acredita naquilo que você aprendeu, siga da melhor forma que você puder, ponto. Se você é da igreja A ou da igreja B, e lá você viu na Bíblia, você colocou o joelho no chão, estudou e viu que a verdade bíblica é aquela para você, siga da melhor forma e deixe que Deus julgue. Porque não é meu papel, não é o nosso papel atacarmos e apontarmos dedo para ninguém, certo? Aqui a gente está falando, hoje, basicamente a gente não viu Bíblia até agora só foram fatos históricos, então independente do que você acredita ou não, ou você deixa de acreditar, tudo que a gente mostrou aqui agora aconteceu, foi fato, foi histórico. Então daqui para frente é que a gente vai acompanhar o desenrolar das coisas, certo? Então guarda bem essas três definições aqui: preterismo, futurismo, historicismo e o dispensacionalismo dentro do futurismo, certo? Aqui a gente tem uma comparação preterismo e futurismo preterismo barra futurismo versus historicismo, ou seja, como adventistas do sétimo dia, nós seguimos a visão historicista, ou seja, as coisas vão acontecendo ao longo da história até Jesus voltar. Pois ela se baseia na interpretação profética de Daniel e Apocalipse, feita pelos próprios reformadores protestantes, ou seja, o historicismo não surgiu com a Igreja Adventista, os próprios protestantes reformadores lá atrás que deram o pontapé no historicismo, a gente só aderiu, certo? Explica as profecias de forma coerente com a história. A partir dos próximos estudos do Apocalipse, vocês vão ver que o Apocalipse é um livro que ele dá as características e a gente cruza com cenários e situações reais e encaixa perfeitamente, certo? Aponta para eventos atuais e futuros de forma progressiva. O futurismo e o preterismo foram desenvolvidos por teólogos católicos no século XVII, como Alcazar e Ribera, para tentar desviar as críticas dos reformadores que identificavam o papado com o poder da besta em Apocalipse 13. Assim, essas visões foram adotadas posteriormente por muitas igrejas evangélicas sem perceber sua origem. E aí é que entra esse quadrinho aqui. Eu acho que dá para ver melhor aí agora. Dá para ver agora, né? Dá para ler? Sim, sim, tá dando ver. Pronto. Então, aqui eu vou colocar tudo isso no grupo. Aqui é um quadro cronológico que mostra como as coisas aconteceram, certo? Então, aqui, ó, 1517, a Igreja Católica, nesse contexto aqui, domina a Europa e a Bíblia é pouco acessível ao povo, certo? 1517, 1517, Martinho Lutero inicia a reforma protestante ao pregar as 95 teses na porta da igreja, certo? E aí, ó, sinalzinho verde para o historicismo. Lutero e outros reformadores indicavam o papado como sendo o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13. Então, Lutero foi quem deu o pontapé inicial na visão historicista, certo? A reforma se espalha pela Europa com Calvino, Wesley, Wycliffe e outros. Nesse contexto aqui de 1530 a 1600, o historicismo se fortalece, influenciando protestantes a rejeitarem a autoridade do papado. Aí, então, que em 1585, pelo fato da Igreja Católica estar sofrendo uma pressão absurda por conta de toda a reforma protestante que estava se organizando, o jesuíta Francisco Ribeira cria o futurismo, certo? Para afastar as profecias do papado, dizendo que um anticristo futuro governará por 7 anos. E aí o futurismo nasce na Igreja Católica, mas não é aceito a priori pelos protestantes.
E aí, em 1614, o jesuíta Luís de Alcazar cria o preterismo, que é outra tentativa da Igreja Católica tirar o foco dela, certo? 1700 a 1800, o protestantismo cresce e missionários espalham a fé reformada pelo mundo. O historicismo continua forte e é ensinado em diversas denominações protestantes. E aí, 1830, daqui para 1830 foi quando John Nelson Darby populariza o futurismo entre os protestantes, introduzindo o conceito de arrebatamento secreto, que é a visão apocalíptica que os nossos amigos têm hoje. O futurismo começa a se espalhar entre alguns grupos evangélicos. Em 1909, Scofield publica a Bíblia referenciada de Scofield, ensinando o futurismo em notas explicativas. O que foi essa Bíblia de Scofield aqui? Ela foi o pontapé do protestantismo, da segunda fase, segunda onda do protestantismo, digamos assim, que foi a parte do protestantismo que se desviou dos princípios que tinham sido dado o pontapé inicial, certo? Scofield criou uma Bíblia, e nessa Bíblia, nos trechos apocalípticos, ele escrevia notas de rodapé na Bíblia, explicando a visão futurista daquilo, certo? Então, ele trouxe essa Bíblia para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e começou aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra espalhar essa visão futurista, aqui no ano de 1900, mais ou menos 250 anos depois dessa visão ter sido criada. E aí, a partir do ano 1900 até o século XX, o futurismo cresce entre os evangélicos, impulsionado por livros, seminários e filmes sobre o arrebatamento. Tem um filme americano bem famoso, que é o Deixados para Trás, Left Behind, que fala sobre isso, com Nicolas Cage, que é um ator bem famoso. E aí, a partir do século XX, a maioria das igrejas evangélicas deixam o historicismo dos reformadores e aderem, então, ao futurismo, que é a nova forma de pensar, a nova forma de ver o Apocalipse, certo? E hoje a interpretação do Apocalipse é tema central em várias denominações cristãs. E aqui tem um resumo do que é o futurismo, que domina entre os evangélicos pentecostais e batistas, preterismo, igreja católica, historicismo, basicamente só nós, igreja adventista hoje, que acredita dessa forma, certo? Isso aqui vocês já viram. Então, esse é o resumo do que os nossos amigos protestantes acreditam, da forma que nós acreditamos hoje, certo? Por que eles acreditam dessa forma, porque nós acreditamos dessa forma. Mais uma vez, eu repito, Apocalipse não é para a gente botar o dedo na cara de ninguém e falar que fulano está errado ou fulano tá certo, certo? Se eu souber que está brigando por aí, falar, foi Eduardo que falou, eu falava, foi Eduardo nada, nem conheço. Porque não é para estar brigando com ninguém, não é para estar fazendo confusão com ninguém. Isso aqui é para a gente saber, de fato, o que é que a gente acredita. Eu acredito no historicismo da visão apocalíptica por causa disso. Nosso amigo acredita dessa forma por causa disso. Isso aqui é para embasar a nossa fé, certo? Antigamente, quando eu falo antigamente, quando eu era criança, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, dificilmente você via um adventista sair da igreja adventista para outra igreja, porque o cara tinha uma base muito forte. A gente estudava muito isso nas igrejas. Então, ele podia sair da igreja adventista e ir para o mundo, ir para a cachaça, para onde ele quisesse. Mas dificilmente você via o cara sair da igreja adventista para outra igreja, porque ele tinha essa base, ele sabia disso. Se não é para estar nessa igreja, eu prefiro não estar em nenhuma. Hoje, infelizmente, a gente vê que falta um pouco disso para nossa igreja. Então, só para a gente dar uma pincelada rápida no Apocalipse, capítulo 1, esse livro do Apocalipse, capítulo 1, é um livro que se repete outras vezes, então a gente vai estudar mais a fundo, certo? Então, no Apocalipse 1, João teve uma visão. E aí ele viu o seguinte, estava em espírito no dia do Senhor, que nós acreditamos que é o sábado, quando ouviu uma voz forte, como trombeta, ordenando-lhe que escrevesse as 7 igrejas. O Apocalipse, ele é diferente quando você lê sem entender nada e quando você lê depois de entendendo. Eu vou ler o texto, a gente vai traduzir, vai ler de novo para a gente encerrar, certo? E o texto fala assim, ordenando que escrevesse as 7 igrejas. Ao se virar, viu 7 castiçais de ouro, e no meio deles alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica longa
e cingido com um cinto de ouro. Seu cabelo era branco como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze reluzente e sua voz como muitas águas. Ele segurava 7 estrelas na mão direita de sua boca, da mão direita. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. João caiu como morto em seus pés, mas ele o tocou e disse para não temer, revelando-se como o primeiro e o último, aquele que vive e tem as chaves da morte e do inferno. E ordenou-lhe que escrevesse as coisas que viu, as que são e as que hão de ser. Basicamente, João teve uma visão assombrosa. João viu um homem com algumas determinadas características, e esse homem ele andava no meio dos castiçais. Ah, vou mostrar em breve para você lá. Ele saúda João, esse homem, ele começa saudando as 7 igrejas e exalta Cristo como o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Então, as características que João viu foram as características da glória de Cristo, certo? Veste longa e cinto de couro simboliza sacerdote, rei, cabelo branco como a lã, pureza e eternidade, certo? E assim sucessivamente, João viu, eu vou passar isso para vocês, vocês podem ver com calma, que as características dadas naquele homem nada mais eram do que características do próprio Deus. Eu vou parar por aqui, eu não vou dar continuidade nesse texto, a gente vai voltar com esse texto semana que vem, para não ficar muito cansativo, mas vocês já podem dar uma olhada, certo? Nos próximos estudos, a ideia é, vocês leiam o capítulo, eu vou colocar no grupo qual é o capítulo a ser lido, vocês leiam o capítulo, porque aqui a gente não vai ler o capítulo inteiro, a gente vai já para a parte das explicações e traduções, certo? Então a ideia é, vocês leiam o capítulo, e aqui a gente vai só debater, discutir e tirar perguntas, tá bom? A questão das perguntas, eu vou fazer o seguinte: Marquinhos tinha falado para a gente deixar um tempo no final, mas o tempo já está bem avançado, falta 7 minutos para a gente deixar o horário. Coloquem perguntas sobre o dia de hoje no grupo, caso hajam, certo? E na próxima semana, no começo, antes de começar o vídeo, a gente vai começar tentando responder essas perguntas. Quem anotou pergunta, coloca lá no grupo. E de hoje a 8, próxima segunda, a gente já vai selecionar algumas perguntas, ou tudo, se der tempo, e a gente já vai responder essas perguntas, tá bom? Para não ficar cansativo para ninguém, que já vai dar 9 horas, tá bom? Mas hoje, o que eu preciso que vocês entendam hoje é basicamente isso aqui: preterismo, futurismo, historicismo e dispensacionalismo. Por que é que eles acreditam da forma que eles acreditam e por que é que nós acreditamos da forma que nós acreditamos? Nós também sabemos que Deus tem seus filhos, tem suas ovelhas em todos os apreços. Existem filhos de Deus em todas as igrejas. Existem pessoas sinceras, pessoas crentes, pessoas devotas em todas as igrejas. Isso é fato. Todavia, porém, se eu posso fazer o meu melhor para buscar conhecimento em Deus e adorá-lo da melhor forma, com o conhecimento que ele me entrega, por que não fazê-lo? Então, que a gente possa estudar cada vez mais de forma sincera, abrir o nosso coração com Deus e ele vai se revelar para nós, tá bom? Então, tarefa de casa para semana que vem, a gente vai voltar nesse Apocalipse 1 para a gente finalizar ele e, de fato, entrar no livro em si do Apocalipse e perguntas. Perguntas sobre o dia de hoje, vocês colocam no grupo que a gente vai começar a responder semana que vem, tá bom? E lembra de ler Apocalipse 1 e 2 semana que vem, porque a gente já vai começar já acelerando que o tempo é curto, tá bom? E é isso. Marquinhos, quer falar alguma coisa? Tá certo, Eduardo. Obrigado então, viu? Obrigado pela excelente explicação, excelente introdução aí. É muito importante essa parte da introdução, porque a gente consegue entender. Se entrar direto já no livro do Apocalipse assim seco, sem ter uma parte histórica, um embasamento histórico de como foi feito, de como que acontece, às vezes a gente fica um pouquinho confuso, né? Então isso daí é bem importante. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei bastante dessa introdução. Gostei muito da como foi embasado aqui, a questão histórica, né? E A questão aqui principal é essa, porque às vezes a gente fala com alguém, mas eu acredito dessa forma, mas é a tua igreja que fala assim, é a igreja adventista que fala isso, para a gente ver que não é a igreja adventista. Nós, nós estamos abaixo dessa, não é essa igreja a igreja que está assim, nós estamos abaixo dessa interpretação da mesma forma que eles estão abaixo das outras, não é nada criação nossa, a gente só aderiu. legal. E muito importante a gente também ressaltar, né, Eduardo, que
tudo que a gente vai estudar aqui é tudo com base na Bíblia, né? Não é com base em nenhum outro livro, correto? Então, a Bíblia mesmo se explica por ela Isso, mesma, os símbolos, como que eles são decifrados, as coisas como elas são entendidas, correto? isso. Isso, eu vou estar colocando no grupo um livro e um seminário que a gente usa como referência, caso alguém queira estudar mais. Aqui, querendo ou não, Apocalipse, aí não tem como a gente se aprofundar em 50 minutos, uma hora, mas já é um pontapé inicial para cada um conseguir fazer sua jornada aí daqui para frente. Então, vamos orar rapidinho para a gente finalizar. Vamos lá, vamos orar? Oremos então. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que a gente acabou de ter aqui. Muito obrigado porque a gente pode entender um pouco dos fatos históricos que cercam o teu livro das revelações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, pessoas que nos puxam para mais perto do Senhor, pessoas que nos impulsionam, que nos jogam para cima. Então, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, que o Senhor possa ajudar para que esse conhecimento fique firmado na nossa mente e no nosso coração. E quando for necessário, que a gente possa fazer uso dele da melhor forma. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Eu vou estar postando lá Boa no grupo noite, então, também pessoal. a gravação desse estudo, tá? A gente está gravando ele. E quem não conseguiu assistir vai poder. Eu já tive pessoas lá no grupo que pediu a gravação dele, então a gente vai estar passando lá pro grupo também, ok? Obrigado e até semana que vem, Fechou. até segunda-feira que vem, às 8 horas, a gente tá aqui em ponto novamente, ok? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau.